Olá, pessoal, boa noite. Vocês podem... Opa, voltar na câmera. Vocês podem me dar um retorno aí no chat, se estão me ouvindo e se o volume tá bom. Porque qualquer coisa eu coloco o microfone aqui. Beleza, eu tô com o microfone aqui do lado, mas como eu já tenho um tom de voz bem alto, eu não cheguei a pegar, não, tá? Mas como vocês estão dando um ok aí, então qualquer pessoa que tiver algum problema no áudio, dá uma conferida no volume do próprio computador primeiro, por favor, e se for necessário, aí eu coloco o microfone, tá bom? Meu computador está marcando exatas 20 horas agora. Eu vou esperar 3 minutos até que mais pessoas ingressem na nossa reunião para começar a apresentar os conteúdos. E, enquanto isso, eu vou pedir que vocês me contem aí no chat de onde vocês são. Nós temos 73 pessoas inscritas. Eu fiquei extremamente feliz, apesar de saber que é um programa de qualidade que tem gerado muitas dúvidas e sei da importância dessas aulas. Eu confesso que ainda fiquei surpresa com a quantidade de inscritos e feliz por perceber a relevância, né, do tema, a importância de oferecer essas aulas para vocês. Eu tenho aqui alguns ex-alunos, olha que legal, Niterói, Rio de Janeiro, Thaisa. Bem-vinda, Thaisa. Eu tenho aqui alguns ex-alunos, mas eu acho que desses 73, eles não chegam nem a 10, são profissionais que estão trabalhando na área, e o restante ou me conheceu pelo Instagram, então talvez conheça um pouquinho da minha história, né? Eu também, quando uma pessoa começa a me seguir, eu acabo olhando a página dela para ver se alguém da área também me interessa, né? Mas a maioria aqui chegou por conta dessas aulas mesmo, e eu fico bastante feliz. E aí, quem mais, gente? Estou vendo aqui, ó, Vitória, Maíra e o Elton foram meus alunos. Larissa é de Várzea da Palma. Então, a Larissa faz alimentos em Diamantina, então ela é aluna da Larissa, sou professora de carnes, meu Deus. Mona Lisa? Mona Lisa, não é? Isso. Eu tive uma época comum, a Mona Lisa, lá na UFLA. Legal. Quem mais aí, gente? Pode escrever. Mais um minutinho, ó, esperando o pessoal entrar. Vocês podem ir mandando aí. Está muito quente aí? Nossa, no Rio, imagino quanto está quente. Eu hoje moro em Nepomuceno, no sul de Minas Gerais, mas morei por 8 anos no estado de São Paulo. Mas sou mineira, sou nascida em Lavras, tá? Bom, os 3 minutinhos que eu combinei aí, então eu vou começar. Pessoal, antes de tudo, eu gostaria muito de agradecer a inscrição de vocês e especialmente esse tempo que nós vamos passar aqui juntos, porque eu sei que na vida que a gente leva atualmente, tempo é artigo de luxo. Então, eu não preparei nada além de 1 hora. É um assunto muito extenso, é complexo, sim. Então, as dúvidas não são por acaso, tá? Mas eu sei também que não dá para a gente fazer tudo aí que tem de programas de autocontrole nesses encontros ao vivo, e mais de 1 hora fica cansativo, fica maçante. Vocês com certeza têm seus outros compromissos. Então, agradeço muito mesmo
que estejam aqui, que tenham demonstrado interesse, né, e que vejam valor aí no conhecimento que eu tenho a compartilhar com vocês. Antes também eu gostaria de me apresentar, como a maioria não me conhece, né, vem através dessas aulas. Eu sou engenheira de alimentos, eu sou formada na Universidade Federal de Lavras, vou até falar os locais aqui, porque aí nós vamos nos reconhecendo e nos identificando. Eu recebi algumas inscrições que era o @UFLA, né? E fico feliz também quando vejo aí colegas de universidade podendo, em diferentes épocas, e a gente podendo partilhar o conhecimento que é tão atual. Então, eu sou da primeira turma de alimentos e eu digo que no 7º período, que foi quando eu fiz a disciplina de carnes, talvez hoje a grade já seja um pouco diferente, mas no 7º período, o Eduardo Ramos, para quem conhece, se tornou o culpado pela minha paixão pela área de carnes, porque ele é um professor excepcional, daqueles que a gente não esquece nunca mais, e ele com certeza foi aí o primeiro culpado por uma engenheira de alimentos ter se tornado tão mergulhado e ter ficado tão a fundo na área de carnes. Fiz o meu mestrado na UFLA também com ele foi o meu orientador, e o projeto nós desenvolvemos em paralelo com o frigorífico que eu trabalhava. Na época, eu era supervisora de produção de um abatedouro frigorífico aqui no sul de Minas Gerais. Depois eu passo aí para a parte da atuação profissional, né? O doutorado eu fiz na Exalc, em Piracicaba, com carnes também, aí, né? Aí fui seguindo, fiz o doutorado com a professora Carmen. Se tiver algum exalquiano aí, manda no chat para mim também, que eu vou querer saber. E em parceria com a medicina veterinária da Unesp de Araçatuba, porque eu tinha toda uma parte de genética no meu trabalho para procurar marcadores moleculares, marcadores genéticos, na verdade, em gado Nelore, associado a características de carne. Então, teve essa parceria lá, e tive também um período de estágio e pesquisa no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que é um laboratório também de genômica funcional de bovinos. Depois, no último ano do meu doutorado, agora vou começar a minha experiência profissional aí de trás para frente. No último ano do meu doutorado, eu passei no concurso do Centro Universitário de Adamantina, que é uma instituição, uma autarquia municipal, né? Então, os professores entram lá por concurso, e lá eu fiquei ministrando diversas disciplinas para o curso de engenharia de alimentos. Daí que eu conheci algumas pessoas que se tornaram amigos e estão aqui hoje nessa reunião. Antes disso, eu trabalhei também por 4 anos na indústria, e sempre foi indústria de produtos de origem animal. Foram 2 frigoríficos. No primeiro deles, eu era supervisora de produção, e aí é só que está na carteira, na verdade, né? Se tiver alguém aí que já está no campo de trabalho, sabe que eles colocam alguma coisa na carteira da gente e lá a gente faz tudo. Então, inclusive, nesse frigorífico, eu respondia a todos os assuntos diretamente com o CIF, e foi dessa experiência que eu acabei aprendendo tanto na área. E no segundo eu era PID, aí eles já não eram CIF, eles têm a inscrição estadual, que aqui no estado de Minas é o Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, e de carteira assinada, o meu último trabalho foi em laticínios, também implantei o programa de autocontrole desses laticínios. Então, de todas essas empresas ali que eu fiquei esses 4 anos, coincidiu com a época que os fiscais federais passaram a exigir a implantação dos programas de autocontrole das indústrias de mercado nacional, porque até então as legislações publicadas exigiam só das indústrias de exportação. Então, assim, gente, foi uma loucura, sabe? A circular tinha sido publicada em 2005 para
indústrias de carne que exportavam para os Estados Unidos. Foi mais ou menos aí no ano de 2009, 2010, quando eu estava nesse primeiro frigorífico, que pediram a implantação dos programas de autocontrole. E foi loucura, porque além da gente não saber, os fiscais também não sabiam nada. Eles também não conseguiam orientar a gente. Eles falavam, tem que implantar o autocontrole e é a circular 175 de 2005. E aí, tipo, leia e se vire, né? Mas o bacana também é que depois desses apertos que a gente passa, é que a gente acaba aprendendo mais, tá? Gostaria de falar também como que vai ser, então, essa aula nossa. O curso, né? Vocês vão receber um certificado e nele vai estar escrito que vocês se certificaram em introdução de programas de autocontrole, justamente porque, como eu já disse, o assunto é muito extenso. Então, em 2 aulas, o que eu quero fazer é realmente introduzir o assunto, fazer com que vocês entendam o que são os programas de autocontrole, do que eles são compostos, né? Para vocês irem atrás aí de mais informações e terem a base para desenvolverem os seus programas. E então, nessa primeira aula de agora, que é entendendo os PACs, não tem como fugir de legislação, porque são elas que regulamentam, são elas que normatizam a forma como nós temos que trabalhar dentro das indústrias. E o PAC nada mais isso, é a gente seguir regras, né? A gente trabalhar de acordo com todas as boas práticas de fabricação, com o objetivo de ter alimentos de qualidade, inócuos e seguros. Mas eu só quero dizer para vocês não se preocuparem, que eu não vou ficar passando legislação aqui de forma maçante, tá? Eu também não gosto disso. Então, eu fiz, assim, o resumo que eu julgo necessário ser o suficiente aí para vocês terem esse entendimento básico dos PACs, tá? Aí, quando eu terminar essa apresentação, se a Denise tiver entrado aqui já, eu acho que ela não entrou ainda, mas a Denise é uma colega, engenheira de alimentos, que também presta consultoria. Agora eu estou prestando consultoria também, né? Esqueci de falar a situação atual, porque eu me desliguei da faculdade para acompanhar meu marido em uma mudança de cidade, nós acabamos ficando muito distantes da Unify, aí nesse meio tempo eu engravidei e agora eu estou retornando com a consultoria também e com a minha página do Instagram, onde eu produzo bastante conteúdo, gosto muito de atuar lá também. Enfim, aí quando eu terminar, eu vou pedir, vou abrir aqui o microfone para a Denise conversar um pouquinho com a gente também, de uma forma bem descontraída, ela não preparou nada, eu quero que isso aqui seja bem descontraído mesmo, para não ficar chato, para não ficar maçante, e ela vai compartilhar com a gente, porque ela é consultora de indústrias de ovos, então ela está sempre trabalhando com PACs. E também está em produtos de origem vegetal. Quem acompanha as minhas publicações aí no Instagram já deve ter visto que o próximo passo dos PACs é serem implantados nas indústrias de produtos de origem vegetal, né, no setor de defesa vegetal. Deu certo no setor animal, então por que não no vegetal? Que também é fiscalizado pelo Ministério da Agricultura. Então, sem dúvida, vocês estarem aqui hoje é algo muito importante, porque a tendência agora é que o PAC se torne o BPF, que se torne o PPHO, aqueles documentos e aqueles programas básicos que as indústrias de alimentos precisam ter implantados e dessa forma demonstrarem que produzem com qualidade, com preocupação de segurança pública, né? Enfim. E eu quero também, e aí eu quero deixar um tempinho aqui no final para vocês, para responder a dúvidas, mas vocês podem se sentir à vontade para irem escrevendo aqui durante a minha apresentação mesmo, vocês podem ir escrevendo no chat, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, para não esquecer, e depois eu volto aqui procurando, beleza? Eu quero muito também ter a oportunidade de responder as questões de vocês, quaisquer questões que sejam, tá? Não tem nada aí de pergunta
básica, é pergunta boba, nada desse tipo, não, tá bom? Eu quero que realmente que vocês saiam dessa aula entendendo o que são os PACs. Dá um ok aí para mim que vocês estão enxergando a minha apresentação, que eu acabei de compartilhar, por favor. Alguém pode me mandar aí no PAC? Gente, está um calor aqui, mas um calor. Beleza, Brunella, obrigada. Bom, então vamos lá. Eu quero começar, então, mostrando para vocês um histórico dos... Está passando. Vamos lá. Ele abriu, mas não passa. Onde é que... Ah, eu tenho que passar aqui embaixo, tá bom. Primeira vez que uso o Teams, né? Posso mandar sim, Janete. Posso mandar. Vou até aproveitar para falar do certificado. Vou pedir que vocês tenham um pouco de paciência com o certificado. Até a sexta-feira da outra semana, eu envio todos, tá? Porque, assim, eu recebi muitas inscrições, mas eu estou vendo aqui que tem pouco mais de 20 pessoas, né, participando. Então, até uma das minhas opções por fazer aqui pelo Teams é que no final eu consigo puxar a lista de participantes, porque realmente para gerar o certificado precisa ter participado, né? E aí até na próxima sexta eu mando isso para vocês, então mando a apresentação também, sem problema, e vou mandar um formulário pequenininho para vocês responderem para mim, tá? Que eu quero conhecer quem é da engenharia de alimentos, quem é da veterinária, da zootecnia, da nutrição, quem é estudante, quem já está na área, né? Quem é profissional, que já está trabalhando, tá? Vai ser bem curtinho e eu peço a vocês que respondam, por favor. Bom, então eu trago inicialmente aqui um histórico das principais regulamentações que publicaram os programas de qualidade utilizados pela indústria de alimentos. Aqui, especificamente, as indústrias de produtos de origem animal. E, por mais que vocês vejam aqui que eu começo em 1996, porque são as regulamentações mais associadas aos PACs, eu quero que vocês se lembrem que há quase 70 anos, em 1952, foi publicada a primeira versão do RISPOA, que é o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. E isso foi um marco, não vou dizer nem que para aquela época, porque nós utilizamos essa versão do RISPOA até 2017, até que ele passou por essa primeira atualização. Então, o RISPOA representa, até hoje, um documento de extrema importância que envolve todas as normas, as boas práticas de fabricação, condutas mínimas para a produção de alimentos seguros e inócuos das indústrias de produtos de origem animal. Então, assim, eu tenho uma formação forte na área de carnes, mas no RISPOA vocês encontram sobre pescados, mel, ovos, leite, que mais que tem de produto de origem animal? Que eu vou falando aqui, eu esqueço, né? Mas acho que falei tudo. Então, lá estão todos esses alimentos relacionados, toda a parte estrutural de como as indústrias devem ser, devem respeitar parâmetros mínimos para poder produzir esses alimentos seguros e inócuos. Mas aí, a partir do ano de 1996, com a publicação dessa circular 245, a gente já passa a ter a regulamentação de programas de qualidade. E o que é que eu quero dizer com programas de qualidade que tem de diferente do RISPOA? O RISPOA, ele, como eu disse, ele vai estabelecer ali aqueles limites, né? Aquele basicão ali de boas práticas de fabricação. Esses programas, eles vão se tornando mais específicos para os temas que eles tratam, né? E como eles são programas, eles devem ser conduzidos de forma sistemática. Então, eles são escritos, devem ser desenvolvidos, devem ser aplicados na prática, até o que a gente chega hoje de PAC, que deve ser monitorado, verificado e registrado.
Então, esses programas já passam a ter aí uma sistemática. E aqui também, quando eu falo em qualidade, pensem que qualidade é um conceito complexo. Então, dentro da qualidade de um alimento, nós podemos ter diversas características. O que é um alimento de qualidade para mim? Pode não necessariamente ser um alimento de qualidade para Vitória, porque eu posso levar em consideração o preço desse produto, a embalagem, a facilidade de preparo, a lista de ingredientes, se foi adicionado de açúcar ou não, tá? Mas dentro de qualidade, uma coisa que a gente não pode negar que é senso comum é a segurança de alimentos. Para mim, para a Vitória, para a Maíra, para a Larissa, para o Elton, para a Hanna, para todos vocês que estão aqui, para todos os nossos familiares, eu não estou passando ainda não, Anelisa. Tá aqui na circular 245? Confirma para mim se está no histórico de regulamentações. Para todos nós que estamos aqui, não. Então deu errado. Vixe. Mais gente aí, me dá retorno, por favor, porque aqui para mim está aparecendo e parece que eu estou compartilhando. Tá certo. Está no histórico. Anelisa, você pode ver na sua tela, então, por favor? Já que do restante aqui está aparecendo, tá? Então, pode ser alguma coisa no seu computador, Anelisa. Se você puder olhar aí, me dar um retorno também, tá? Tá bom? Você me dá um retorno aí. Isso, faz isso, dá uma atualizada aí, você deve estar na web, né? Dá uma atualizada. Isso, histórico, isso mesmo, está no slide 2. Então, agora, quando a gente fala em segurança de alimentos, em inocuidade, em consumir um alimento com a certeza de que a gente não vai passar mal, isso com certeza é uma característica de qualidade que todos nós que estamos presentes aqui damos valor, né, que nós queremos nos nossos produtos. Então, esses programas de qualidade, quando eles são publicados, podem ter certeza que a intenção do Ministério da Agricultura, como da Anvisa, que são os principais órgãos regulamentadores aqui no Brasil, né, a intenção é produzir alimentos seguros. Se esse alimento vai se tornar competitivo no mercado, se ele vai ter algum diferencial de marketing, aí já é bônus da empresa. Mas o objetivo vai ser sempre produzir com segurança. Então, o primeiro foi o PPHO, né, que emborda, gente, de onde que eu tirei essa palavra? Aborda. Inventando palavras aqui ainda. A limpeza e sanitização pré-operacional e operacional. Por que ele foi o primeiro? Vocês conseguem imaginar produzir alimentos em um ambiente sujo? É o mínimo que a gente tem, né? É o mínimo. E o Ministério da Agricultura foi nesse raciocínio. E até principalmente por notar que a maioria das doenças transmitidas por alimentos são decorrentes da contaminação direta ou cruzada de equipamentos e utensílios que não passaram por processo de limpeza e sanitização adequados, tá? Então, diante dessa importância, o PPHO foi o primeiro a ser publicado. Beleza, Anelisa? Tá ótimo. Aí, em 1997, nós temos outro marco. Tanto o Ministério da Agricultura como a Anvisa publicaram as portarias de boas práticas de fabricação. A do Ministério, através da portaria 368, e a da Anvisa, através da portaria 326. O que é que tem de diferente entre elas? Basicamente, nada. É que até então eles publicavam aí as suas legislações específicas para as indústrias de produtos de origem animal, do Ministério da Agricultura e para as outras indústrias fiscalizadas pela vigilância sanitária. Mas a gente tem um marco aqui, porque aí a gente expande ali daquele primeiro olhar de limpeza e sanitização, a gente começa a pensar nos cuidados da produção de alimentos como um todo. Então, imaginem, nós vamos fazer uma refeição, preparar uma refeição na nossa casa. Nós temos preocupação em utilizar panelas e talheres limpos, em deixar o alimento ali pelo tempo e temperatura suficientes até que ele seja considerado
cozido. Eu tenho a preocupação de prender o meu cabelo para não cair um fio de cabelo ali na comida, né? E meu filho ficar bravo comigo, que ele morre de nojo de cabelo. Tenho a preocupação em lavar as mãos antes de tocar nos alimentos, e sempre que manipulo alimentos diferentes, eu também lavo a mão. Tenho a preocupação de não secar a minha louça com pano de prato. Enfim, tudo isso são boas práticas de fabricação. E aqui eu falei de diversos fatores que influenciam na segurança do alimento, como o ponto de cozimento, a limpeza, né, a higiene dos equipamentos que entram em contato com ele, a minha higiene, que sou a manipuladora de alimentos. Então, esse olhar que inicialmente era direcionado somente para estruturas, né, para equipamentos, ele foi ampliado, e aí 8 pontos, eu não vou tentar compartilhar aqui não, era a minha intenção, abrir uma parte aqui da portaria 368, mas eu não vou tentar não, para não sair dessa apresentação. Mas aí essas boas práticas de fabricação traz 8 fatores que influenciam sobre a produção de alimentos. E pela primeira vez fala-se em registro. No ponto 7, que é de... Sorte que eu anotei aqui, ó. Vamos ver onde que está. Ele fala de higiene dos processos operacionais. Ele diz sobre... A portaria diz sobre a necessidade de fazer o registro de tudo que acontece ali dentro da empresa. Por que esses registros são importantes? Porque eles nos permitem rastreabilidade. Se a gente tem ali anotado o que foi que aconteceu naquela linha de produção e mantemos isso arquivado, fácil de encontrar, a gente tem aí um mínimo de rastreabilidade de ingredientes, de temperaturas, de fatores que estavam envolvidos na produção desse alimento. Então, com certeza aqui a gente tem um marco, tanto que essa regulamentação também é utilizada até hoje. Em 1998, reparem como a partir daí é tudo extremamente rápido. Aí tem a publicação do APPCC. E aí a gente já tem um programa muito mais robusto, até complicado, né, de ser desenvolvido, e que o controle dos pontos críticos, né, o controle daqueles pontos que podem eliminar contaminações de todos os tipos do nosso produto, ele deve ser muito rigoroso. Então, a qualidade do produto que a gente coloca no mercado, ela é muito maior, né? Quando a gente tem um plano APPCC desenvolvido e implantado, a gente passa a ter muito mais controle sobre a nossa produção. E, em 2003, a Circular 369 institui a elaboração e implantação do PPHO e do APPCC para as indústrias exportadoras de carne. Eu citei essa regulamentação aqui porque ela traz um outro ponto importante também. Foi a primeira vez em que se falou em monitoramento e verificação, que são duas atividades que os programas de autocontrole trazem para a rotina da indústria. Foi a primeira vez em que se falou em monitoramento e verificação. Aí, em 2005, nós já temos a publicação da Circular 175, que foi a primeira vez que se falou em programa de autocontrole. Foram publicadas a 175 e a 176 para atualizar o PPHO como uma necessidade da publicação da 175. Vou passar mais rapidamente por elas aqui, porque é elas que nós vamos dar mais atenção nos próximos slides. Essas circulares de programas de autocontrole foram atualizadas em 2017, a partir da norma interna número 1, tá? E aqui em 2005, a exigência era também para as indústrias exportadoras de carne para os Estados Unidos. Aí, quero só que vocês pensem um pouquinho, me manda aí no chat, quem quiser, por que tudo começa com indústria de carne? Por que vocês acham que tudo está começando aqui com indústria de carne? Pode mandar aí, ó. Vamos ver. Uma resposta aí. Sem medo, gente. Eu adoro participação. Não? Nós somos o segundo maior produtor de gado bovino comercial do mundo. Somos o maior exportador. Então, imagina a gente colocar aí um dos principais produtos aí do nosso PIB, né, que leva a nossa agropecuária para o mundo, a gente colocar numa vitrine um produto que não é de qualidade, um produto que não é seguro. Ninguém quer colocar na vitrine um produto ruim,
né? Então, é por isso que sempre começou pelas indústrias de carne, e depois os programas foram sendo levados até as demais indústrias de produtos de origem animal. E aí, quando a gente tem a atualização do RISPOA, através dos decretos, está no histórico ainda, vou mudar daqui a pouco. Aí, quando a gente tem a atualização do RISPOA, através dos decretos 9.013 em 2017 e do 10.468 em 2020, que revogou alguns artigos do 9.013, nós temos, então, a exigência da implantação dos programas de autocontrole para todas as indústrias de produtos de origem animal, certo? Então, hoje nós estamos falando aqui de um programa que deve ser implantado em todas as indústrias de produtos de origem animal e seus subprodutos. Por isso que eu espero realmente que vocês, que eu possa agregar o conhecimento de vocês aqui hoje, porque é muito importante, sim. E aí, agora mudou. Passou para a PAC. Tá certo aí, gente? E aí vamos entender, então, um pouquinho aqui do que são esses programas de autocontrole, do que essas regulamentações trouxeram de novo para a gente que trabalha aí na área industrial. Bom, primeira coisa que eu quero que vocês entendam de autocontrole. É como o próprio nome diz, é um controle próprio. Então, ele parte do princípio que a indústria tem o próprio controle sobre os seus processos. Porque imaginem a dificuldade da gente produzir alimentos seguros, alimentos padronizados, alimentos de qualidade, sem a gente controlar o nosso processo, sem a gente saber o que é que está acontecendo ali, de onde vem a matéria-prima, que temperatura que utilizaram no processo de cocção, né? Não tem como, se a gente não tiver controle, não tem como a gente ter certeza que estamos colocando no mercado consumidor um produto de qualidade, tá? Então, aqui foi passada para as indústrias uma maior responsabilidade sobre os seus processos. Elas deveriam ter esse controle do processo. E como é que se controla um processo? Através dos fatores, né, da inspeção contínua e sistemática de fatores que interferem na qualidade higiênico-sanitária dos alimentos. Então, voltando naquele exemplo que eu dei de preparar uma refeição na minha casa. Então, eu falei de limpeza, eu falei de equipamentos. Imaginem se a minha panela está velha e está soltando o Teflon. O Teflon vai contaminar fisicamente o meu alimento, né? Se cai um fio de cabelo meu, contaminação física também. Então, tudo isso que eu falei de equipamento, de temperatura, de higiene operacional, de higiene ambiental, de higiene pessoal, tudo isso são fatores que influenciam sobre a qualidade higiênica e sanitária dos alimentos. Concordam? Então, é exatamente isso. A gente tem que passar a controlar, a conhecer todos esses fatores que estão envolvidos no nosso processo, direta ou indiretamente, e que têm influência na segurança do produto final. E, no mínimo, a Circular 175 trazia que a empresa tinha que ter o Manual de Boas Práticas de Fabricação, o PPHO e o Plano APPCC, desenvolvidos e implantados. Ao mesmo tempo, trazia que o PPHO e o APPCC são PACs, tá? Então, eles passam a ter o monitoramento e a verificação também. A BPF, de alguma forma, também, porque todos aqueles 8 pontos que são tratados na portaria 368 passaram a ser elementos de inspeção, que são esses fatores aqui, eu já vou passar esses conceitos para vocês, né? Que são esses fatores que influenciam sobre a produção de alimentos. Então, basicamente, tudo desses programas aqui passa a ser monitorado, verificado e, consequentemente, controlado. Dessa forma, acredita-se que a chance de sair um produto não conforme no final da linha de produção, ela é muito pequena, né? Ela torna-se muito pequena, por quê? Porque o controle do processo foi bem efetuado. E a Circular 176 veio para alterar, para revogar as regulamentações anteriores com relação a PPHO.
Porque a partir do momento que o PPHO passa a ser um PAC, né, de acordo com a Circular 175, ele passa a ser monitorado e verificado, existia uma necessidade também de que ele fosse atualizado, especialmente com relação à forma como ele é desenvolvido, como o programa é pensado e é elaborado, tá? Então, ele passa por verificação. E aí, a outra coisa importante que eu trouxe aqui da Circular 176 é que eles mudavam o documento aqui de registro de deficiência de processo pelo registro de não conformidade, RNC. Por que eu trouxe isso? Porque a gente usa esse documento aqui também, tá? Algo que deve destacar com relação a essas legislações de autocontrole é que todas elas foram escritas e publicadas para os profissionais do Ministério da Agricultura. Não tem nenhuma regulamentação que foi pensada para nós, profissionais da indústria de alimentos, tá? Não sei se alguém já teve oportunidade de ler alguma delas aí, mas fala claramente como os fiscais devem fiscalizar e verificar os elementos de inspeção. Então, vocês podem estar se perguntando, por que a gente usa essas legislações, então? Porque são as que nós temos e elas têm ali a referência de como nós seremos fiscalizados. Então, se a gente sabe como seremos fiscalizados, nós também sabemos como nós devemos nos preparar para essa fiscalização. O que é que a gente deve desenvolver, o que é que a gente deve monitorar e ter verificado. Então, elas são base para a gente também. E aí, os fiscais utilizavam não apareceu uma receita de bolo aqui na minha tela, eu espero que não tenha aparecido para vocês. Os fiscais utilizavam, então, esse relatório de deficiência de processo, ele foi atualizado para o registro de não conformidade, que é o mesmo documento que a gente usa. Por que a gente usa isso na indústria? Se nós temos controle do nosso processo, se nós fazemos monitoramento e verificação, nós também estamos aptos a percebermos não conformidades nesses processos, certo? Porque não vai existir ninguém de vocês que está aqui que vai me falar que sempre produz 100% de forma correta, 100% da forma como está descrito nesses programas de qualidade. Então, sempre vai ter um desvio, por qualquer motivo, mas esse desvio acontecendo, a gente pode notar ele, a gente pode enxergar ele, porque nós estamos monitorando. Então, quando acontece esse desvio, a gente vai lá, anota, né, eu chamo até de relatório de não conformidade, e não tem um modelo para ele, mas é importante que as informações estejam claras, que a gente consiga identificar qual foi a não conformidade, em qual setor, qual é a ação corretiva mais adequada para corrigir esse processo, quem foi que verificou a não conformidade, quem foi que aplicou a ação corretiva, quem verificou que a ação corretiva realmente deu certo, sabe? Então, essas são informações importantes da gente colocar nesse relatório para a gente ter isso registrado e tornar, né, os nossos documentos auditáveis pelos fiscais e também ter isso disponível no caso de uma necessidade, no caso de uma rastreabilidade, como eu citei anteriormente. Bom, e aí a Circular 175 introduz alguns conceitos que quem trabalha com programas de autocontrole sempre fala, que são o elemento de inspeção, a área de inspeção e a unidade de inspeção. Então, o elemento de inspeção, já dei spoiler no slide anterior, são todos aqueles fatores que, direta ou indiretamente, influenciam na produção do alimento, né, no processo higiênico-sanitário e, consequentemente, na segurança final do nosso alimento. Então, vai ser, por exemplo, a higiene do colaborador, a higiene do ambiente, a conservação dos equipamentos, a temperatura dos processos, isso de acordo com aquele exemplo de preparar uma refeição em casa. Então, esses são os elementos de inspeção. Aí vem uma divisão em área de inspeção e unidade de inspeção, que é justamente para facilitar o trabalho de fiscalização do fiscal. A área de inspeção vai ser um setor, né, que está compreendido aí entre piso, paredes e teto. Né? Então, na verdade, a gente tem um volume aí tridimensional, mas ele é chamado de área de inspeção.
E poderia ser, por exemplo, a parte suja do abate, tá? Vai ser compreendida aí por piso, parede e teto. E tudo que tem dentro dessa área de inspeção é uma unidade de inspeção, que vai ser aquele espaço tridimensional onde os equipamentos estão, né? O que os equipamentos ocupam, os utensílios, as embalagens, os ingredientes que vão ser utilizados ali dentro da produção do nosso alimento, tá? Então, às vezes um equipamento é muito grande e ele tem que ser dividido em mais unidades de inspeção para facilitar o trabalho do fiscal. E aí a gente pode agir da mesma forma também. A gente vai lá e pega aquele equipamento maior, sei lá, uma máquina, uma seladora a vácuo. Ela tem uma mesa anterior, né, das embalagens entrarem na seladora, tem a parte da embalagem a vácuo e tem uma mesa posterior. Nós poderíamos dividir isso em 3 unidades de inspeção. E outra coisa importante aqui também é que dentro da área de inspeção desse espaço, piso, parede e teto são também unidades de inspeção. Todo fiscal, todo auditor, todo consultor, todo gerente de qualidade, todo responsável técnico tem que entrar na área de produção assim, ó, tá? Tem que entrar na área de produção assim, procurando se tem rachadura no piso, procurando sujeira, procurando formação de condensação no teto e desenvolvimento de bolor, tá? Eles, dentro dessa área de inspeção, piso, teto e paredes também são unidades de inspeção, ou seja, são partes ali que serão fiscalizadas. E se elas serão fiscalizadas e a gente não quer ter problema, consequentemente, nós vamos controlar, né? Nós vamos realizar o nosso autocontrole. Alguém aqui já teve alguma área da indústria interditada pelo Ministério da Agricultura? Porque eu tive. E a pior coisa do mundo, quando passa aquela faixa zebrada, escrito interditado, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É horrível. Então, a gente tem que se antecipar as ações dos fiscais para evitar esse tipo de situação, ok? Tá tudo certo aí? Vocês estão com alguma dúvida? Posso ir tocando? Bom, então, para facilitar a nossa vida, a Circular 175 já trouxe como sugestão aqui, né, e o que acaba tornando-se uma obrigatoriedade, 16 elementos de inspeção. Por que eles se tornam uma obrigatoriedade? Porque nós sabemos que são esses elementos que vão ser fiscalizados pelos fiscais. Então, nós temos que controlá-los. Aí, a parte de instalações, edificações e equipamentos, que é o ponto 1 lá da nossa portaria 368 de boas práticas de fabricação, o que a circular 175 faz é quebrar em diversos pontos, ó. Coloca os vestiários e os sanitários separado, coloca a iluminação separado, ventilação separado e calibração e aferição de instrumentos de controle de processo, tá? Então, tudo isso daqui era do item 1 do nosso manual de boas práticas de fabricação. Quando a gente vai fazer o controle deles para cumprir os PACs, eles estavam, assim, quebrados. Depois, a norma interna número 1 de 2017, quando fez a revogação dessa circular aqui 175, pegou todos esses pontos aqui e colocou tudo no primeiro item, como manutenção, sabe? Eu acho isso interessante do ponto de vista de monitoramento mesmo, sabe? De desenvolver menos planilhas, porque é muito papel. Quando vai fazer monitoramento, é muito papel que a empresa acumula. Então, a gente poder pegar todos esses elementos, que muito provavelmente vão ser monitorados pelo mesmo colaborador da nossa empresa, e colocar na mesma planilha, isso facilita. Mas quando a gente vai fazer a descrição dele, né, a parte escrita lá no manual, eu não vejo problema em separar, não, tá? Porque a gente consegue dar mais atenção para cada um deles quando escrevemos de forma separada.
E isso também não é um problema, porque não existe modelo para os programas de autocontrole. Desde que todos os elementos de inspeção e todas as áreas de inspeção, em todas as unidades de inspeção, estejam sendo eficientemente controlados, a forma como você escreve o seu documento não tem importância, tá? Se for organizado, se o fiscal conseguir acessar a todas as informações, não tem importância aqui você separar a iluminação da ventilação e lá no checklist de monitoramento você coloca junto, tá? Aí estão aqui, ó, o PPHO e o APPCC, que já eram programas exigidos, entraram como PACs aqui também. E a certificação de produtos destinados à exportação é bem específico, porque cada país que importa do Brasil tem as suas especificações sanitárias. Então, cada caso é um caso, né? Se vai exportar para os Estados Unidos, vai ter que cumprir determinadas exigências. Se vai exportar para a União Europeia, as exigências são outras. Então, esse é um ponto aqui que ele fica bem específico, até porque tem muitas indústrias com CIF hoje no Brasil que não exportam e outras que exportam para regiões específicas. Mas, enfim, o que eu quero mostrar para vocês é que são esses os elementos que o Ministério levantou por ter influência sobre a produção de alimentos seguros. Aí veio a norma interna número 1 de 2017, direcionada também para os fiscais do Ministério da Agricultura. O que ela trouxe de novo com relação à Circular 175? É só isso de novo que eu trago aqui para vocês. Ela categorizou as indústrias de produtos de origem animal em 1 e 2. A Denise chegou aqui, ó. Ou ela já estava aqui, não sei. Ah, tá. É que eu acabei me estendendo bastante, né, Denise? Ah, mas aqui não falta muito, não, tá? Vai dar certo. Se Deus quiser, você vai conseguir participar aqui ainda e compartilhar seu conhecimento, nem que seja uns 5 minutinhos só, tá bom? Então, o que ela trouxe aqui foi essa categorização. Eu não vi, aí eu não vim entrar, não. Foi essa categorização das empresas em grupos 1 e 2, que está relacionado à inspeção. Aquelas que estão classificadas no grupo 1 possuem inspeção permanente, ou seja, o fiscal está sempre lá dentro. E isso entra nesse grupo somente os abatedouros frigoríficos, porque sempre é necessária a inspeção ante e pós-mortem, tá? Todas as demais entram no grupo 2 e também os estabelecimentos relacionados, que são aquelas casas atacadistas que recebem produtos do exterior para poder fazer a reinspeção e colocar esses produtos no mercado nacional, tá? E essa classificação aqui foi importante para definir a frequência de verificação dos fiscais, porque lá na Circular 175, a frequência de verificação deles era muito maior. A frequência de trabalho deles era muito maior. Era coisa assim de semanal, quinzenal, no máximo. Aqui passa essa frequência para essas de inspeção permanente, a verificação in loco quinzenal e a verificação documental trimestral, tá? Trimestral. Então, aumenta aí esse prazo que eles verificam e a frequência desses estabelecimentos do grupo 2 pode chegar até ser anual. Então, pode ter algum elemento de inspeção ali que o fiscal vai fazer essa verificação in loco ou documental uma vez por ano. E aí tem muita gente que acha que isso é legal, né? Que isso, né, menos verificação, menos auditorias internas aqui. Só que isso, na verdade, confere maior responsabilidade à empresa. Então, quando o fiscal chega para fazer essa verificação, seja ela quinzenal, trimestral, semestral, ele espera encontrar todos os processos e todos esses elementos de inspeção muito bem controlados por parte da empresa, certo? Então, se tiver não conformidades muito graves, vocês podem esperar a faixa zebrada ali, isolando alguma área da empresa mesmo, e isso é completamente desagradável. E ela também adiciona alguns elementos de inspeção,
traz o controle de formulação de produtos e combate à fraude, que, na verdade, se a gente desenvolve o POP do nosso produto, né? Se nós estamos em uma indústria que desenvolve derivados cárneos, por exemplo, a gente precisa ter o POP, a gente precisa ter a formulação de desenvolvimento daquele produto para a gente seguir. Então, o controle da formulação a gente já tinha, ele só muda o nome aqui. E programas de combate à fraude são extremamente importantes realmente nas indústrias de produtos de origem animal, que são um dos produtos mais visados para fraude, né, pela facilidade que apresentam e também pelo valor que eles têm, né, pelo alto valor agregado. Então, a fraude tem esse objetivo de ganhos econômicos, e quando trata-se de produtos mais caros, principalmente. O recolhimento e rastreabilidade, o Ministério da Agricultura também já exigia, ele só não estava aqui oficialmente, né, regulamentado como um PAC, mas desde a publicação da RDC 24, em 2015, pela Anvisa, o MAPA adotou a mesma legislação e já exigia que tivesse esse programa. E aí entraram o bem-estar animal, que aqui é específico de abatedouros frigoríficos, né? E a identificação, remoção, segregação e destinação do material especificado de risco, que aí, nesse caso, é específico para os abatedouros de bovino, porque são esses materiais aqui que apresentam risco de contaminação pela vaca louca. Tem um específico também, que é o PPCAP, que é do abate de aves. Como as aves passam por resfriamento em chiller com água, elas acabam absorvendo água e a empresa precisa ter aí um controle e um plano de prevenção para que a absorção de água não seja maior que aquilo que é estabelecido em lei, que é 8% do peso da carcaça, tá? Então, aqui a gente também, além de trabalhar com essas boas práticas que são amplamente difundidas, a gente também vai pegando a legislação como referência de limites, ou trabalhos científicos, pesquisas científicas, tudo isso o Ministério da Agricultura aceita para que a gente estabeleça limites. Então, se a gente tem processo de cocção, tem que ter temperatura de referência. Se a gente está medindo a absorção de água na carcaça de ave, tem que ter um limite, né? Então, tudo isso nós temos que ter referência na hora de padronizar. Aí, essa aqui é a tabelinha dessa frequência de verificação, que eu tirei diretamente da norma interna, número 1, né? Só para vocês terem ideia. Tem os modelos também dos formulários que os fiscais vão utilizar. Esses modelos também podem servir para nos orientar no desenvolvimento dos nossos, tá? Aproveitem tudo que tiver publicado aí. E do grupo 1 aqui, então, de abatedouros frigoríficos, quinzenalmente tem verificação em loco e trimestralmente tem verificação documental, de monitoramento e verificação, né? E aqui uma frequência mais maleável para os outros estabelecimentos. E aí tá, a gente desenvolveu, a gente escreveu esses PACs, precisamos tirar ele do papel e levar para a prática. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa que eu digo para vocês, treinamento. Os colaboradores precisam estar muito bem treinados a executarem as suas atividades de forma correta, né? Da forma que está descrita nos documentos, da forma que já foi comprovada por estar associada à produção de alimentos seguros e de qualidade. E todos aqueles colaboradores que estarão envolvidos diretamente no monitoramento do PAC devem ser treinados ainda mais, porque eles devem conhecer muito bem o elemento de inspeção, conhecer os limites toleráveis para poder identificar uma não conformidade, tá? Então, tudo aqui vai começar por um treinamento. E aí, no documento, a gente também tem que estabelecer a frequência com que vai ser monitorado, e isso depende do elemento de inspeção. Tem alguns elementos de inspeção, como a água e as temperaturas, que a gente tem que monitorar com uma frequência maior, porque eles podem ter uma variação aí em um curto período de tempo, e essa variação gera, sei lá, um desvio muito grande ali, permite o desenvolvimento de muitos micro-organismos. Então, a gente tem que controlar com mais frequência. E nós desenvolvemos, então, checklists, né, planilhas, documentos que vão ser utilizados em loco para esse monitoramento, e eles devem ser referenciados no documento, tá?
quando a gente desenvolve o documento, então tem que fazer referência ali qual é o checklist utilizado para monitorar cada elemento de inspeção. E a verificação, que também aí é exigida pelos PACs, mais uma das coisas que entra, ela vai ser feita por algum colaborador aí de um nível hierárquico superior, que tenha responsabilidades aí dentro da empresa e que tenha conhecimento, que tenha um embasamento aí teórico e prático bastante grande para conhecer todos os elementos de inspeção. Então, normalmente, o responsável técnico ou responsável, um gerente do departamento de controle de qualidade, o que ele faz é pegar esses documentos de monitoramento que foram feitos in loco pelos inspetores, né, pelos colaboradores que nós treinamos. Então, esses inspetores são colaboradores da própria empresa e ele vai confrontar com o que é encontrado in loco, tá? Então, vai ver se aquilo que está anotado ali realmente está acontecendo na prática para até avaliar a veracidade desses documentos. Vai fazer isso com todos? Muito provavelmente não. Pode pegar aí 10% de cada documento, né, 10% de cada unidade de inspeção, mas a forma como vai ser feita essa verificação e a frequência também devem estar detalhadas nesse documento, nessa parte teórica, tá? E eu vou abrir para a Denise, então. Denise, está aí? E aí tem os registros aqui, que tudo que se faz dentro da empresa precisa ser registrado, tá? Tudo. E quando eu falo tudo, gente, respirou mais forte, tem que registrar, porque aí o documento se torna auditável e ele serve aí para a nossa rastreabilidade, né? Ele serve para a gente procurar por não conformidades, né? Por desvios no processo. Então, a gente precisa ter esse registro arquivado, se for algo digitalizado, o decreto 10.468 já permite que o PAC seja digitalizado, tá? Mas a maioria das empresas ainda hoje trabalha com tudo no papel, e é muito papel. Só participantes selecionados podem ativar o som. Eu te selecionei, vamos ver o que eu faço aqui agora. Eu selecionei a Denise. E aí, gente, o que é importante aqui... Deixa eu achar a Denise aqui. Permitir microfone. Permitir, Denise. Permitir câmera. O que é importante é vocês terem também isso tudo muito organizado, né? Porque precisa acessar um documento aí rapidamente e está tudo uma bagunça lá, né? Não consegue acessar arquivo, não consegue acessar nada. Daí não funciona, né? Vocês têm arquivado, mas não funciona, você não consegue acessar. Denise, bem-vinda. Oi, Anirene, boa noite. Boa noite. Nossa, desculpa aí a correria, viu? Mas eu queria muito que você participasse. Quando você falou que ia se inscrever, eu falei, não, vamos aproveitar então e vamos participar. E quando você escreveu vamos participar, eu era uma mera participante, agora uma convidada, estou muito honrada de ter sido convidada. Não, mas eu acho muito importante mesmo esse compartilhamento de experiências, porque não tem regra mesmo, né, Denise? A gente está falando de um programa aqui que é de extrema importância e que não tem regra, ele não tem um modelo, até os elementos mesmo, até ali o CATOR, até a rastreabilidade, eles são comuns a todas as indústrias de produtos de origem animal, mas outros são específicos. Então, eu falei daqueles que eu estou acostumada a trabalhar, né, em frigorífico, trouxe até o PPCAP, que não está na norma interna 1, e acredito que você trabalhe com outros também na indústria de ovos, que talvez eu não faça ideia. Na indústria de ovos nós seguimos, né, todo a listagem aí da norma 1, e normalmente paramos no 12, né, de rastreabilidade. O 13, alguns estabelecimentos depende, mas a gente vai até o 12. E a gente tenta, assim, contemplar o máximo de ser o mais detalhista possível, porque quando a gente começa a detalhar cada programa, a gente vai incluindo outras coisas que às vezes a gente acabava deixando em outros programas, né? A partir do Food Defense, da contingência, né? Dá para a gente ir encaixando e ter
um manual de gestão da qualidade único, né? Que a gente não precisa ter vários documentos. A gente tem ali um programa de autocontrole que contempla tudo. Uma coisa até interessante que eu costumo sempre fazer os programas, né, de autocontrole e o manual de boas práticas de fabricação mais simples. Por quê? Depende de cada fiscal também, né, da fiscalização de cada regional. Tem fiscalização que não pede o manual de boas práticas, que, querendo ou não, as boas práticas já estão super contempladas dentro do programa de autocontrole, né? Sem Mas tem dúvida. outros fiscais que pedem, né, que tenha. Eu sempre faço para não ter essa divergência, né? Mas Até porque pode mudar de fiscal. Aconteceu comigo, você acredita? Quando eu estava no laticínio, eu passei por uma mudança de fiscal. Sim, a gente, né, tem que estar assim o mais completo possível. E uma coisa assim, né, eu não sei qual que é o seu público aqui, mas né, você está dando uma aula e a gente vem às vezes dar umas opiniões práticas, né? E o que a gente vê? Cada fiscal tem uma visão, um posicionamento, e cada auditoria são não conformidades e apontamentos diferentes também, né? Você pode revisar seu plano, pode estar em constante atualização. Na verdade, né, eles estão, independente da indústria, se é na carne, se é no ovo, no peixe, no mel, no leite, né? Tá sempre, tem que estar em constante atualização. E sempre vai ter algum apontamento para a gente melhorar, para a gente corrigir, né? Legislação, a gente, de 2020, né, do começo da pandemia, mais ou menos, para cá, olha quantas legislações novas foram publicadas, né? Muitas. Então, assim, cada uma dessa que é publicada, a gente precisa entrar, fazer, né, ler a legislação, interpretar e ver o que se aplica para nosso tipo de indústria e ir lá revisar o programa. Então, ele não Fazer para, ele é muito adequação. dinâmico, né? E até também, eu fiz o curso da FSSC 22000, e a base dela é o ciclo PDCA, né? Que é, você chegou ali onde era o seu objetivo, sempre tem que determinar os objetivos. Se você atingiu um desses objetivos, então você tem que melhorar. Não é nunca estagnar, né? Não é nunca falar assim, eu cumpri com a minha obrigação. Você vai colocar um objetivo maior ainda e vai adequar o seu processo para chegar naquele objetivo maior ainda. Porque realmente as coisas estão em constante mudanças, pesquisas também estão sempre mostrando novos resultados aí, né? Surgem micro-organismos que a gente nem imagina, como esse da pandemia agora. Então, acomodar é algo que não combina com um profissional que está dentro da indústria de alimentos. Não, nem um pouco, nem um pouco. E quando a gente às vezes se sente acomodado em algum lugar, a gente precisa buscar outras coisas que tem. Tem muita coisa para desbravar dentro das indústrias, né? Se achar que já chegou a um patamar bom e que pode parar por ali, é porque tem alguma coisa errada. É Exatamente. realmente sempre um ciclo de melhora contínua. Denise, tem algum pack específico assim dos ovos? Hoje eu vi que a Nanésia postou de sujeira na casca. Na verdade, entra no APPCC e entra na parte de detalhamento do produto, no PSO também entra, né? E a gente, na verdade, assim, estamos sendo muito questionados com relação a isso, porque a legislação é antiga, né, de ovos ainda, tá em revisão, tá prestes a ser publicada novamente a revisão, né? Mas ainda não saiu, e a gente já está recebendo algumas demandas, assim, dando a entender o que vai ser publicado, né? Sim, Então, já estão exigindo antes de ser publicado. é, Mas é isso aí, gente. Nós estamos trabalhando com alimentos, né? E aí a gente deixa o lado ali de quem trabalha na indústria e passa para o lado do consumidor. A gente não quer receber menos que um produto seguro, que a gente consuma sem preocupação, sem risco, exatamente. E nos né? ovos aí, a gente tem todo esse controle, porque é um produto perecível, é um produto sensível, e é um produto que vem direto do campo, né? Dos Sim. animais aí. Então, a gente tem todo esse controle, essa questão de higienização, de o que pode ser selecionado, né, para comercialização
em natureza, né, que a gente chama, ou que a gente vai mandar para a indústria de ovos. Então, tem que escrever isso muito bem, né, dentro dos programas de autocontrole, baseado na legislação também. Isso, porque aí tem todos esses parâmetros para a gente seguir. Exatamente. Beleza, você quer falar mais alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa para a Denise? Deixa eu ver se eu consigo voltar no chat aqui. Podem mandar perguntas para ela, perguntas para mim também, tá? Que aí agora eu já abro aqui para as dúvidas de vocês. E dando um tempinho aí, né, se alguém quiser organizar a dúvida e escrever aqui, eu vou abrir lá no meu Instagram, porque na próxima aula eu vou trazer uma explicação aí de BPF, PPHO e APPCC. E, Andrea, muito boa pergunta, que é o que eu ia falar agora. Veremos modelos de documentos. Aí na próxima aula, então, eu vou trazer assim uma parte teórica mesmo, né, do BPF, PPHO e APPCC, e vou abrir lá no meu Instagram uma enquete de qual elemento de inspeção que vocês querem que eu traga, com o modelo completo, tá? Que aí a gente faz a aula aí em cima desse modelo completo de PAC de um dos elementos de inspeção, com uma condição, que não seja o PPHO e o APPCC, senão a gente tem que ficar aqui a noite inteira, tá? Eles são muito complexos para a gente tratar em uma hora, então eu vou pegar a publicação que eu fiz hoje, saiu às 6 horas e pouquinho, vou colocar ela lá para que vocês possam consultar esses elementos de inspeção e vou abrir uma caixinha de pergunta. Então, vocês vão mandando os números. Aquele que for mais votado, eu trago o modelo dele completo na próxima aula, ok? Ajuda vocês? Tem mais algumas dúvidas? Denise, quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer, né, o seu convite de estar aqui participando e eu que agradeço, sempre muito parceira, sempre muito disponível. É muito bom poder contar com você. na correria, mas a gente arruma uns tempinhos. E para o pessoal que está, né, assistindo, seus alunos que não sei se vocês são recém-formados, se vocês estão na faculdade, né, não os conheço, mas a indústria de alimentos é uma indústria fascinante. E tem muita coisa para a gente trabalhar. Então, hoje, a Nirene está trazendo aqui mais a questão de gestão de documentos, da legislação, mas sempre trabalhou com carne, mas ela é professora, ela, né, conhece bastante coisa. Mas cada indústria, cada área que a gente for trabalhar, a gente precisa se aprofundar numa legislação específica. Então, assim, são muitas legislações, é muito conhecimento, muita coisa que a gente vai aprendendo durante a nossa carreira, né? Então, quem está começando, é muito importante assistir aulas desse tipo, né? Que te dá todo esse embasamento na legislação, aonde eu vou buscar, da onde veio, onde surgiu, muito completo, muito bacana o seu material, a Nirene. Obrigada, Denise. E o nosso trabalho é muito importante, né? Eu sinto muito orgulho da nossa profissão, da nossa formação, e assim, independente, não sei também, mas eu acredito que tenha médicos veterinários aqui também, nutricionistas, zootecnistas, mas pensando de forma geral em produzir alimentos, né, em alimentar pessoas, alimentar famílias com qualidade, com segurança, a nossa responsabilidade é muito grande. Nós somos peças muito importantes na cadeia produtiva de alimentos. Então, por mais trabalhoso que pareça ser, e eu acredito também que todo trabalho onde a gente tem a possibilidade de crescer, né, de se tornar ali um profissional solidificado, tudo isso sempre vai dar um certo trabalho mesmo, né? Ninguém vai conseguir nada extremamente fácil. Mas é que vale muito a pena, né? É muito gratificante a gente saber que está colocando produtos de qualidade no mercado. Ó, a Maíra mandou aí, ó, para você, Denise. Ah, que legal! Quem sabe, A né? Denise é mestre em rastreabilidade. E rastreabilidade é PAC e é PAC dos difíceis. E é PAC dos difíceis. Não é fácil rastrear. Não,
Não é fácil rastrear. Aí, ó, o próximo material, a Denise passa para a gente aí de rastreabilidade. Eu tenho bastante coisa. Tenho. Ah lá, ela quer o de rastreabilidade. Vou colocar para votar lá, tá bom, André? Aí vocês Legal. participam lá. Não sei se está todo mundo me seguindo aqui. Eu sei que a maioria veio pelo link de inscrição mesmo, né? Mas como tinha mais de 70 inscritos e aqui tem pouco mais de 20, eu acredito que todos estejam lá no Instagram. Então, a gente faz essa enquetezinha aí, e aí eu vou abrir isso aí no Word, tá? O modelo do PAC inteirinho para a gente analisar. E aí, o que vai mudar de um para o outro são as suas características específicas, né? Mas um modelão geral aí vocês já podem ter, por mais que não existam modelos, né, Denise? Sim, não existe modelo, cada um, né, tem a sua forma de escrever procedimentos. E claro que a gente, né, os itens primordiais dentro dos documentos, né? Mas a gente pode inserir outros, né, de acordo com o produto, de acordo com a empresa, com o processo, né? Tem que avaliar. Cada empresa tem o seu PAC, a gente fala, não existe o Ctrl+C, Ctrl+V na indústria, né? E Ele controle nunca é demais, né? exatamente, ele precisa ser elaborado especificamente para o seu processo. Então, é isso aí, pessoal. Bom, então acabamos passando 10 minutinhos, né? Eu realmente não queria me estender muito, justamente por saber que o tempo de todo mundo aí é corrido. Então, agradeço todos vocês que estiveram presentes aqui com a gente. Eu gosto muito desse tipo de contato aqui, por mais que agora seja à distância, né? Que tenha essa questão aí de microfone e tal, mas sempre dou abertura também, quem quiser falar, eu libero o microfone aqui, já fica claro isso para a próxima aula, tá bom? Ai, que bom, Thaisa, eu fico muito feliz, tá? E essa aula foi gravada, eu vou disponibilizar no YouTube por uma semana não, menos, até domingo que vem, tá? Na próxima aula eu explico para vocês o porquê, porque assim as pessoas que não conseguiram participar podem assistir, mas o certificado só vai levar quem está aqui, né? Não tem, eu preciso ter esse parâmetro aí para emitir o certificado. Então, eu vou puxar a lista de participantes aqui no final para emitir isso para vocês, ok? Então, espero a participação de vocês lá nessa enquete do Instagram. E na quarta-feira eu mando um novo link, tá? Porque vai ser um novo webinar, eu mando um novo link para vocês entrarem, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Denise, mais uma vez. Continuamos Obrigada. aí na parceria, firmes e fortes, né? Isso aí. Obrigadão. Boa noite para você. Tchau, gente. Boa Tchau. noite. Tchau.